Bom, você já sabe que a gente está em pleno Festival do Panetone aqui na Cozinha Empreendedora. E hoje a gente ensina esse que é o meu favorito, que é o de lombo com abacaxi. Mas lombo, abacaxi, né? Por mais inusitado que isso possa parecer, nós te garantimos, é uma combinação perfeita e deliciosa. Eu que o diga! Você já sabe, para não perder nada do que a gente conversa aqui, essas delícias, as nossas informações, dicas, se inscreve no canal no YouTube e curta nossas páginas nas redes sociais. Eu sou a Juliana. E eu sou a Wanda Barricchio e essa é a Cozinha Empreendedora. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o abacaxi, tá? Apesar de nós usarmos ele no recheio, ele não vai diminuir a durabilidade do produto porque nós vamos dar esse tratamento térmico nele. Nós pegamos o abacaxi, cortamos em pedaços pequenininhos, tiramos a haste central porque ela pode amargar o nosso produto, tá? E aí levamos no fogo para refogar. Mas nada de colocar alho, cebola, óleo, nada disso, tá? É só o abacaxi mesmo e o próprio caldo dele. E nós vamos mexer constantemente ali até a água do abacaxi secar. Deixa no fogo médio, tá? Às vezes a água seca muito rápido e não deu tempo do abacaxi perder aquela cara dele de cru, tá? Então ele tem que ficar com a cara de cozido. Se a água secar antes do abacaxi, você vai colocar 2 colheres de água e continuar mexendo e continuar mexendo. Ele vai perder o aspecto dele firme, vai amolecer, é isso que a gente quer. Então ele vai ficar bem sequinho e cozido, tá bom? Se você reparar que precisa mais do que 2 colheres, pode pôr também. O importante é ele secar todinho depois. E vamos usar frio, tá bom? Como referência, para você saber se o abacaxi está no ponto correto, ele vai ficar com o aspecto daquele abacaxi em lata em conservas, tá bom? Se você, então eu vou usar o abacaxi em conserva. Não pode. Aquele lá é feito em conserva doce. O nosso, ele não vai ficar, ele vai ter o adocicado próprio da fruta, mas o nosso ele vai ficar sem açúcar, porque o nosso é um panetone salgado, tá bom? Então vamos aos ingredientes. Primeiro da massa, tá bom? A gente precisa de 20 gramas de fermento biológico seco, 25 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 80 gramas de gemas, 500 gramas de batata cozida e amassada. A gente preparou essa no vapor para que ela não tenha muita umidade, tá? 75 gramas de margarina, 240 gramas de leite e 800 gramas de farinha de trigo. Para o recheio, a gente precisa de 200 gramas de abacaxi picado e refogado, né? Aquele processinho que a Wanda acabou de explicar. 200 gramas de lombo defumado, cortadinho em cubos. 100 gramas de azeitona verde, 25 gramas de salsinha, 200 gramas de queijo Minas padrão, também cortadinho em cubo, e 40 gramas de azeite. Agora a Wanda mostra como que a gente prepara essa massa. Para fazer essa massa, nós vamos usar o método direto rápido, tá? Então é onde nós colocamos todos os ingredientes secos e depois nós acrescentamos aqueles que são úmidos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o sal, nós vamos colocar o açúcar, vou colocar o fermento biológico. O fermento que nós estamos usando hoje é o fermento biológico seco, tá? Vou colocar a farinha. Vou deixar um pouquinho aqui. Daqui a pouco vocês vão entender, tá? Então, ó, eu misturei bem aqui para eu ter certeza que o sal, o açúcar e o fermento se misturaram bem, tá? Misturei direitinho. Agora eu vou colocar aqui a batata. A batata, como a Juliana falou, a gente cozinhou no vapor, né? Aí, vamos supor que você não tenha facilidade com o vapor, que você não goste, né?
pode cozinhar na água mesmo, não tem problema. Mas pode acontecer dessa batata ficar muito úmida. Aí você pode levar um pouquinho lá no forno da sua casa por 10 minutos, que ela vai perder a umidade, tá bom? Ó, agora eu vou colocar o leite, vou colocar a gema. E aí, se você ficou curioso, né, para saber mais uma vez, né, por que que não vai a clara? A clara, ela tende a ressecar a nossa massa, tá? Então, a gente põe a gema, que a gema, ela tem o poder de deixar úmido, tá? Ela ajuda, ela é um emulsificante natural, né? Ela ajuda muito bem a deixar a nossa massa bem macia e também úmida, tá? Então, a clara iria tirar um pouco dessa umidade, né? Ia deixar nosso panetone ressecado, tá? Agora que ela já tá um pouco misturada, eu vou pôr esse restante de farinha, porque agora fica mais fácil, né, de eu misturar, ó. E eu vou colocar a mão já. Misturo a minha mão aqui nessa farinha, que aí ela não vai grudar tanto, tá bom? E eu vou mexer até incorporar bem todos os ingredientes, tá bom? Apesar dessa massa aqui não ter passado pelo processo de esponja, ela é uma massa que vai ficar extremamente macia, porque a batata, né, ela já deixa as nossas massas macias e vai deixar a nossa massa bem macia e úmida, tá? Aqui. A gente vai deixar ela bem gostosa, mistura bem, pega toda a farinha que tiver. Então, ó, nesse momento, se a sua batata tivesse muito úmida, iria interferir aqui e a massa ia ficar muito mole, tá? E esse modelo de panetone que nós vamos fazer, eu preciso de uma massinha mais enxuta, tá bom? Assim que nós misturarmos toda esses ingredientes, essa massa precisa descansar, tá bom? Ela vai descansar 15 minutos para depois a gente colocar o recheio. Olha, prontinho, os ingredientes estão aqui, tudo incorporado, essa massa tá perfeita. Nós vamos deixar ela descansando 15 minutos cobertos com plástico para ela não perder nem umidade e nem temperatura, tá bom? A nossa massa já descansou os 15 minutos. Agora eu vou colocar óleo aqui na bancada. Essa massa ela gruda bastante, tá? Ninguém se assuste. Você pode passar óleo na sua mão também, ó. E aí nós vamos abrir essa massa e vamos colocar 1/3 do recheio. Aqui a gente já deixou o recheio todo misturado, né? Então, todos aqueles ingredientes que eu falei pra vocês, o lombo, o queijo, o abacaxi, a salsinha, o azeite, é só misturar tudo isso, né, Wanda? E ele tá aqui prontinho. Aí usa aproximadamente 1/3 nessa primeira etapa. Ó, que lindo que ficou. Isso. Então, ó, não precisa ser uma coisa assim certinha, 1/3, né? Aproximadamente, tá bom? Aí coloca e espalha. Nós vamos fazer 3 camadas, tá? Por isso que é 1/3 que a gente quer. Tipo, 3 dobras, né? 3 dobras. Colocamos aqui. Dá uma apertadinha. E eu vou dobrar. Se você não conseguir dobrar, você usa a espátula, tá bom? Ó, que aí é um pouquinho mais fácil. Abre novamente. Lembrando que ela gruda na mão, tá bom? Porque às vezes a pessoa tá fazendo e fala, ai, não grudou na mão dela. Tá grudando sim, tá? Não que dá tá ousadia, com óleo, né? não dá ousadia, tá? Não fica assim, enfiando a mão, ó. Pus óleo, beleza. Vou colocar mais 1/3 do recheio.
Gente, mas que delícia que é esse recheio. Que gostoso. Eu sou super suspeita, então tô até quieta aqui. Já ia tirar de perto dela. Ó, dobra de novo. Algum que escapar assim, você pega, tá? Ó, abriu. E aí nós vamos colocar o restante dos ingredientes, que já tá na nossa terceira parte, tá? Prontinho, vou colocar aqui. Espalhei. Por que que nós fazemos desse jeito? Pra gente ter certeza que ficou recheio em todas as partes, tá bom? Pensou bem, é que eu vou comer, só tem massa. É frustrante. É, aí eu vou enrolar igual um rocambole. Quiser usar a espátula, ó. Wanda, e olha, é interessante você falar que é uma massa que tem essa característica um pouco grudenta, porque senão as pessoas podem achar que tá com pouca farinha. E vai querer colocar farinha. Até parar de grudar Não. e aí perdeu totalmente o ponto, né? Isso, a gente quer ela dessa forma. É. Rasgou, não tem problema, tá? Agora, você me dá a balança, Ju, por favor? Vamos lá. Agora nós vamos pesar pedaços de 550 gramas, porque nós vamos fazer na forminha de panetone de 500 gramas. Então, a gente sempre coloca 550, tá? Tirei a tara da bacia, não pode esquecer disso, tá bom? Coloquei aqui, vamos ver, 539, foi demais. Prontinho. Agora eu vou pegar, vou colocar aqui e vou bolear. Deixa eu pôr essa massinha pra cá, assim, ó. Vou bolear. Então, põe a mão no óleo. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. E vou bolear, ó. Bolear. Fazer uma bolinha né? mesmo, tá? Bolear. Eu tô formando aqui uma camada protetora em volta do meu panetone, uma película que a gente não enxerga, mas que vai ajudar a reter o gás aqui dentro, ó. Pra ele crescer bonito, né? Crescer bonito, redondo. Aqui tá a forminha. Eu vou fazer de conta que a minha mão é um funil, vou colocar e vou fechar. E essa parte da mão eu vou empurrar assim, ó, na forma do panetone, pra não ficar nenhum vácuo. Pronto, só isso. Aí, ó, vou pegar esse daqui. Agora, vou pesar 100 gramas. Olha, Certinho! outra A vez. mesma coisa também, tá? Então, eu vou bolear. Dá pra bolear na mesa também, é bem mole, mas dá, tá? Boleou, 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 boleou. Formou aqui uma camadinha protetora. Vem com a forminha bem bonitinha, coloca aqui, ó. Aperta, né? Aperta também. E Porque pronto. esse vácuo, na hora, depois que assa, ele fica um buraco mesmo, né, Wanda? Fica um Assim, por isso que é buraco. importante dar essa apertadinha pra evitar que esse tipo de situação aconteça. Estando assim pronto, a gente faz o que agora? Então, nós vamos levar para fermentar. Ele tem que fermentar 2 horas. Por quê? Conforme o fermento, né, vai consumindo ali o açúcar presente nessa receitinha, né, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ele vai chegar até aqui em cima, bem na borda. E essas 2 horas são suficientes para isso. Se por um acaso você ficar em dúvida, será que tá na hora mesmo? Será que não? Você olha, você tem que ver a testinha dele aí. Que é a massinha Isso. chegando na Chegando bordinha. aqui em cima. Aí tá no momento de você levar para assar, tá bom? Olha, essas 2 horas, elas podem não funcionar sempre, né, Wanda? Porque Se tiver muito frio, né? depende muito da umidade, da Isso. temperatura, né, ambiente. Por isso que a gente sugere você ficar de olho aqui quando a borda, a testinha do panetone chegar aqui em cima, tá?
essa massa, ele vai criar aquela cabecinha, que é uma massa um pouco mais firme. Existem massas de panetone bem mais moles, né? Então essa é mais firme. Então essa daqui vai formar uma cabecinha depois que assar. E aí a gente, depois dessas 2 horas, quando ele já atinge esse ponto, né, ideal, a gente leva pro forno. Isso, nós vamos assar no forno doméstico 180 graus. Em torno de 45, 50 minutos, tá? Tá. Aí se for um forno tipo turbo, você vai colocar 160 graus e 45 minutos. Tá bom? E um truque, né, pra saber se ele já tá assado. Isso. Você olhou, eu acho que tá bom. Então você vai pegar um palito de churrasco, né, de bambu, e aí você vai enfiar assim na beiradinha e tirar o palito pra ver. Ele tem que sair bem limpinho. Isso vai mostrar pra gente se ele tá cru ou não. E nós evitamos de enfiar aqui em cima. Porque você coloca uma vez, olha, coloca outra vez, olha, daqui a pouco tá tudo furadinho, né? Aí fica feio. Então, assim, do lado é bem discreto, ninguém vai perceber. Sim, que meio foi. Na diagonal, assim. Foi só um teste pra ver se ele já tava assado. Então, agora o nosso vai pro forno e a gente já volta. Não, ele vai fermentar. É ainda. verdade. Vai fermentar, vai pro forno e a gente já volta. Nossos panetones acabaram de sair do forno e eles estão ainda mornos. Nós vamos ensinar para vocês hoje uma técnica chamada morcegagem, tá? Então, com o panetone ainda quente. Que é pra ele não afundar. quando esfria, né, Wanda? Isso. Então, pra ele ficar sempre altinho, Altinho. a gente faz a E morcegagem. mesmo depois de frio ele continuar bonito, né? Então, o que consiste nessa técnica? Você vai pegar 2 espetos de churrasco e vai colocar aqui bem no fundinho, assim, do jeito que nós fizemos. E vocês vão virar como um morceguinho para ele terminar, né? Para ele esfriar, tá? Dessa maneira. Dessa maneira aqui. Hoje nós colocamos aqui, para vocês poderem fazer em casa, nós usamos 2 nichos. Mas pode usar uma panela grande, uma caixa de plástico que você tenha. Isso. Alguma coisa que o mantenha assim, distante, né, de uma... E ele vai esfriar desse jeito. E quando você for entregar, ele vai estar perfeito como quando você tirou do forno. Os pequenininhos não tem necessidade de você fazer a morcegagem, mas você pode, mas não precisa, porque é difícil deles afundarem. Ele não é tão alto, Não né? é tão alto. Fazendo isso, você vai fazer com que ele perca o excesso de umidade que a gente calor. quer, né? Que ele perca o calor e que ele conserve a estrutura dele. Depois disso, depois dessas 3 horas, é só você retirar e colocar na embalagem que você vai entregar. Qual embalagem é essa? Então, antes de tudo, a embalagem de plástico, né? Você vai colocar no saquinho próprio para panetone, vai colocar o fecho e aí sim você vai colocar na embalagem que a Juliana sempre fala, né? Que uma embalagem presenteável, né? Assim você agrega mais valor para o seu produto e já dá uma ideia para o seu cliente de que além dele consumir, ele pode presentear outras pessoas. Então a gente trouxe essas 2 sugestões, né? Os 2 já estão com o saquinho, né? Que a Wanda acabou de explicar, porque é o que vai estar em contato com o produto, assim a gente evita que ele sofra contaminação, né, Wanda? E aí a gente colocou nessas embalagens, mas nas lojas de festa existem inúmeras outras alternativas, uma mais bonita do que a outra. E aí você pode fazer a sua seleção ali. Tenho certeza que você vai inovar, a sua mente é criativa, sei disso, você vai ter ideias maravilhosas acerca de presentes que você pode contar para as pessoas. Olha, dá um presente. Você não quer oferecer para o seu professor? Isso. Né? É sempre presente. Olha, esse preparo que a gente passou, né, Wanda? Isso. Ele rendeu 4 panetones grandes, né, de 550 gramas. Isso. Ou se você quiser também fazer os pequenininhos, aí rende 2, né, do grande e 12 do pequenininho. 12 do pequeno. Tá? Então aí você que vê a maneira que você vai preferir, né? Isso. Se você quiser fazer tudo pequenininho, tudo grande, aí Você grande, vai fazendo as continhas. grande dá 4, pequenininho então vai dar 24, tá bom?
Então é isso. Espero muito que você insira esses produtos no seu portfólio e arrase nesse final de ano. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Até o próximo vídeo. Até.